No ar, mais um aprovado. Muitíssimo bem-vindo a você que está aí nos assistindo. Que bom, que maravilha. A sua presença garante o nosso sucesso. E este programa, ó, cada vez mais. Que beleza. Graças a você que é amante da informação, que adora o conhecimento, que busca a sabedoria. Este é o programa que democratiza o saber da Bahia, que trouxe de volta o debate e a reflexão para a televisão baiana. Olha, nazifascismo e Segunda Guerra Mundial. Pode perder? Não pode. Programa formador, com certeza. Eu vou ter aqui, naturalmente, a parceria dessa moçada maravilhosa do Colégio Estadual da Fonte Nova. Todo mundo legal, afiado, pronto. Vamos participar, vamos perguntar? Vamos, porque o convidado é fera. Sabe quem é o convidado? Ricardo Carvalho. Esse homem foi aguardadíssimo aqui no Aprovado e finalmente pudemos fazer com ele um encontro memorável. Ricardo, muito bem-vindo ao Aprovado. Muito obrigado. Estamos prontos aqui, né? Aguardando o pessoal aí para detonar as questões sobre a Segunda Guerra Mundial. Que bom, que beleza. E eu sei que o pessoal está assim, ó, sequioso de saber de coisas e muito mais, né? Tá todo mundo pronto? Prontíssimo. Daqui a pouco a gente vai deixar aqui Ricardo Carvalho derrubar todo o serviço sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele sabe tudo, viu? E mais alguma coisa. Pois é. Mas eu sei que você em casa já está, ó, não é? Esperando o momento de a gente começar o debate. Mas você quer começar o debate calçado, não é? Em alguma informação. Por isso que o Aprovado dá de bandeja. Chegou o grande momento. Olho na tela e fique por dentro. Para muitos historiadores, a Revolução Russa de 1917 é o momento histórico mais importante do século passado. As ideias de Marx, Lenin, influenciaram inúmeros países em todo o mundo com a Revolução do Proletariado. O capitalismo e o liberalismo mundial já davam sinais de crise, até que em 1929 veio o crash da Bolsa de Valores. Era um cenário instável demais para a sociedade da época. Na Europa, a aristocracia industrial, o Estado, a igreja, a pequena burguesia, todos queriam manter o poder. O medo era de que as populações vissem no exemplo russo a solução para as suas dificuldades. Então, os donos do dinheiro deram seu apoio quase incondicional às propostas totalitárias de direita. O nazifascismo foi conquistando as massas e, dessa forma, ganhou legitimidade em seus países. Além disso, o efeito da Primeira Guerra Mundial favorecia a ascensão de governos ditatoriais, defensores de um Estado forte e centralizado. Assumiam um caráter nacionalista, burguês, anticomunista e tiveram como principais símbolos Adolf Hitler e Benito Mussolini. Estava tudo pronto para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O Brasil também entrou na guerra e chegou a ficar dividido entre os fascistas e os aliados, até que o presidente da época, Getúlio Vargas, decidiu apoiar os americanos. Com isso, conseguiu a construção da usina de aço em Volta Redonda. A Segunda Guerra é uma das tragédias do século passado. Envolveu o mundo inteiro entre 1939 e 1945. Além das ações militares sangrentas, do antissemitismo alemão e do uso da bomba atômica, ela redesenhou o mundo, dando origem à chamada Guerra Fria, que dividiu nações inteiras, entre os comunistas, tendo como base a União Soviética, e os capitalistas, tendo como norte os Estados Unidos. Mas para verticalizar, para aprofundar mais ainda, estamos aqui já com o Ricardo. Sou Ricardo Carvalho. A Segunda Guerra Mundial deve ter sido o maior confronto entre nações, né, na história da humanidade. É fato de que a gente lembra sempre com muito horror. Não é isso mesmo? E como foi que começou tudo? O que é que motivou, na verdade, a eclosão da Segunda Guerra Mundial? Apesar de algumas visões simplistas da guerra que tentam associar a Segunda Guerra Mundial apenas à busca desenfreada de poder, né, do Hitler, do Mussolini, na verdade a Segunda Guerra Mundial começa muito antes. No século XIX, quando as nações europeias, motivadas pela Revolução Industrial, viveram pela primeira vez uma crise de excesso. O capitalismo sempre viveu crises de carência e pela primeira vez viu-se uma crise de excesso. A Revolução Industrial produziu uma quantidade muito maior do que o capitalismo era capaz de consumir. Isso obrigou as nações europeias a buscarem fora da Europa, mais precisamente América, Ásia e África, condições de escoar o seu excesso produtivo, seu excesso populacional, seu excesso produtivo, seu excesso de capital pela primeira vez na história do capitalismo. Isso levou a uma concorrência, uma disputa acirrada entre as superpotências e pela disputa pela repartição do mundo colonial
do chamado neocolonialismo, né, ou imperialismo, ou simplesmente partilha afroasiática. A disputa entre as potências conduziu à Primeira Guerra Mundial. E a primeira grande hecatombe, o primeiro grande cataclisma que o mundo conheceu, que colocou nação contra nação, com a participação direta ou indireta de praticamente todas as nações do mundo, até o Brasil. Mandou alguns representantes médicos e tal para a Primeira Guerra Mundial. O problema todo é que, concluída a Primeira Guerra Mundial, mesmo com a Liga das Nações feita com o objetivo de sanear as questões internacionais e resolver os conflitos, o que acabou acontecendo é que esses conflitos, esses antagonismos não foram saneados. O velho antagonismo entre França e Alemanha, né, a rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, que deveriam ter sido sanados com a Primeira Guerra Mundial, muito pelo contrário. Eles foram acirrados, alimentados principalmente por talvez o maior erro diplomático que a história tenha conhecido, chamado Tratado de Versalhes, conhecido também como Dictat de Versalhes ou Ditadura de Versalhes, como Hitler gostava. Hitler deitou e rolou em cima do sentimento revanchista alemão, né, o desejo de vingança, a frustração da derrota na Primeira Guerra Mundial, da Alemanha e da Itália, que apesar de vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, saiu absolutamente arrasada. Foi exatamente em cima dessa nova crise, numa nova crise de relações, provocada exatamente pelo acirramento dos antagonismos, que se construiu o ódio, se criou o patamar de revanchismo, de reação contra o Tratado de Versalhes, e claro, com outros ingredientes que a gente vai entrar aqui adiante, com questões ideológicas, raciais, que construíram, né, essa base para esse cataclismo imenso, né, que conduziu à morte de quase 70 milhões de pessoas, que foi a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, então, que a não resolução, né, por parte do Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial foi praticamente a mãe, a origem, né, da Segunda Guerra. Uma guerra nasceu do ventre da outra. A Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira Guerra Mundial. É a continuação, propriamente dita. Com certeza. E aí, não é, nesse entretempo, Hitler, não é, ascende como liderança na Alemanha, não é, e vai capitalizar, administrar, acirrar, colocar tempero nesse sentimento revanchista alemão, criando as condições primárias Veja para a guerra. Veja só, Jorge, Hitler não é um fenômeno isolado, embora ele possa ser, digamos assim, o epicentro, né, do cataclisma que abalou o mundo, talvez a ponta do iceberg, né? Na verdade, outros representantes mostram, aqui no Brasil, a gente com a ditadura varguista era como se fosse um revérbero, um reflexo dessa onda nazifascista de extrema-direita que tomava conta do mundo. Mas a gente tem o Mussolini na Itália, a gente tem o Francisco Franco na Espanha. Né? A gente tem o regime Salazar em Portugal, e a gente tem também, né, no Japão, né, um pouquinho adiante, mas ao surgimento, a emergência também de uma tendência de extrema-direita, ultranacionalista, que vai criar uma base, né, de extrema-direita no mundo, criando as condições ideais para a explosão da Segunda Guerra Mundial. Maravilha! Que beleza de explicação, né? Ave Maria! Você viu? Bem entendido, né? Mais do que entendido. Valeu, gente. Joia, começamos bem. Este programa realmente promete. Quem tem competência, obviamente, que se estabelece. Tão bem, mas tão bem, que quando a conversa é boa, o tempo faz o quê? Voa. Primeiro bloco foi embora. E vem aí o segundo bloco com muito mais debate. Essa moçada já, né, querendo participar, já querendo fazer as perguntas. E a primeira dica do mestre, no caso da mestra, Claudina, aguarde, porque, ó, eu só vou ali. Você já sabe, mas volto já.